Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. FIEC, pelo futuro da indústria. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio: Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Fala, moçada, beleza? Começa agora o Cenários, programa que faz parte do conteúdo estratégico da Trends CE, uma multiplataforma especializada em investimentos e tendências em negócios no Ceará. Eu sou Bruno Formiga, jornalista, comentarista da TNT Esportes e cearense, morando em São Paulo, dá para perceber pela indumentária, né? Se eu tivesse aí, a chance era zero de eu estar vestido assim. E hoje eu estou aqui como mediador de um tema que muito me interessa e acho que interessa a muita gente apaixonada por futebol, porque pode mudar e impactar profundamente o seu clube. E para nos ajudar a entender o assunto e aprofundar as questões, estão comigo um meio-campo classudo, já foi um ex-jogador em atividade e presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, também formado em gestão técnica do futebol, e a gente vai discutir muito sobre isso, sobre gestão, sobre modelo de gestão, que são coisas diferentes. E Edson Santana, aí eu já não sei se é zagueiro, se é meia, se é atacante, eu só sei que é advogado especializado em comércio exterior e um profundo conhecedor de fusões e aquisições de empresas em recuperação judicial, e isso também vai ter a ver com o que a gente vai falar aqui, porque o nosso tema é a modernização dos clubes de futebol, e isso passa necessariamente, para alguns, em transformar os clubes em empresa. E por que a gente está falando sobre esse tema na Trend CE dentro dos cenários? Porque recentemente foi aprovada uma lei, mais uma tentativa, digamos, porque vem desde os anos 90, a ideia de transformar ou facilitar com que os clubes virem empresas, sociedades anônimas, e a gente vai tentar entender quais são essas diferenças. Será que o seu clube vai virar uma franquia americana? O seu clube, de um dia para o outro, vai se tornar o Manchester City? A gente precisa entender que as coisas não são assim. Mas, para facilitar o negócio, eu prefiro que eles mesmos se apresentem, até porque resumir o Marcelo, a presidente do Fortaleza, e resumir o Edson, a advogado, é tudo muito pouco e muito raso, e a gente não está aqui para conversa rasa. Então, eu vou começar por ordem de chiqueza e de indumentária. Então, eu vou primeiro com o Edson. Seja muito bem-vindo, Edson Santana. Obrigado por estar conosco. Se apresente, por gentileza, de uma maneira devida e não tão fuleira como a que eu fiz, né? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade, saudar a todos que nesse momento acompanham. Essa é uma excelente oportunidade que nós vamos ter para falar um pouco sobre essa modernização do futebol. Nós que somos apaixonados, eu acho que você vê um brasileiro, né, e não ser apaixonado por futebol, alguma coisa estranha, no mínimo, acontece. Então, eu queria saudar o Bruno, o Marcelo. A gente fica muito feliz aqui no estado do Ceará por ter uma plataforma com múltiplas possibilidades, não é? E voltada para a questão do negócio, mas também para gerar conteúdos de informação e, sobretudo, informações atuais. Então, meu nome é Edson Santana, sou advogado, atuo nesse mundo do direito corporativo há quase 25 anos. A gente, ao longo desse tempo, estudou e se dedicou muito a assuntos voltados ao direito societário, que nesse momento é um momento oportuno para que a gente traga isso em volta, né? Diversas vezes aqui no nosso Brasil, nós tivemos a oportunidade de, com leis, tentar ajudar de alguma maneira, fazer com que os clubes de futebol eles procurassem se aperfeiçoar na sua, usando aqui a palavra do Bruno, na sua indumentária, não é? De maneira que eles pudessem sair, muitas vezes, desse histórico penoso de muitas dívidas, sobretudo dívidas trabalhistas, enfim. E já houve várias tentativas, não é? Essa é mais uma, e que eu acredito que isso é bem certeira, sobretudo porque o mundo privado, o Bruno e Marcelo, é um mundo que se baseia essencialmente no aperfeiçoamento, na transparência e, acima de tudo, né, no profissionalismo. Então, quando isso se junta, a possibilidade de dar certo é bem maior do que quando as coisas não são tão claras. Então, por exemplo, hoje os clubes que são constituídos a partir de associações, eles não podem, por exemplo, dividir lucros,
Portanto, isso acaba, de certa forma, impedindo de forma clara, não é, que as coisas se voltem para o mundo profissional. É diferente, por exemplo, de uma empresa. Uma empresa ela é constituída com o objetivo de dar lucro. Portanto, precisa se superar, precisa se reinventar, precisa se moldar ao mercado. Portanto, eu acredito, sou um grande entusiasta desse momento e do profissionalismo do futebol aqui no Brasil. Então, essa lei, a Lei 14.193, que foi sancionada agora bem recente, não é? Semana passada para essa foi sancionada, de maneira que a gente vê com bons olhos que é uma excelente oportunidade para os clubes realmente avançarem. E aí, o que é do ponto de vista corporativo, promovendo a transparência e, acima de tudo, gerando a riqueza e fomentando esse esporte de grande paixão nacional. Muito legal. Então, a gente já começou a apresenta e já entra no tema, porque eu acho que aqui, e recentemente eu vi uma entrevista do Marcelo, em julho, e acho que a gente vai ter visões que são conflitantes, porém complementares, porque eu acho que é muito importante quando a gente debate o assunto e a lei cria o sistema do futebol brasileiro, né? Ou seja, ela dá os mecanismos para que o time ou o clube, se quiser, se torne uma sociedade anônima e pode fazer isso só com a sua parte do futebol. Para a gente deixar claro e entender onde nós estamos hoje, o Brasil tem dois modelos aí que a gente pode dizer que funcionam hoje, o Cuiabá e o Red Bull Bragantino, mas continuam ainda sendo esquemas associativos, né? Eles ainda não migraram totalmente para o SA, por exemplo. Tivemos a tentativa recente do Botafogo, que deu várias questões, e o primeiro clube empresa do Brasil, lá atrás, o União São João. Lembrando que, e como bem lembrou o Edson, desde 93 que a gente tem essas tentativas, né? Com a Lei Zico, depois com a Lei Pelé, aí revoga a Lei Pelé, já foi opcional, depois virou obrigatório, depois voltou a ser opcional de novo, e hoje você está já que é um cenário que caminha para algo liberal, não pode ser obrigatório, né? Então já me parecia contraditório uma lei que impunha aos clubes a mudança, mas a gente vai chegar nesse tópico. Hoje, 96% dos clubes das 5 principais ligas europeias, eles são empresas. Uma outra realidade, né? Na Inglaterra, os clubes nasceram empresas, basicamente. Na Itália, esse processo foi acontecendo e hoje bate os 100% na Série A. A mesma coisa acontece em boa parte com a Alemanha, muitos exemplos na Espanha. Mas por que eu citei a entrevista do Marcelo? Porque recentemente ele deixou claro que não tem essa intenção de transformar o Fortaleza numa sociedade anônima. Para a gente entender, é um esquema misto, é basicamente o que acontece em Portugal, né, com as SADs, que são as sociedades anônimas desportivas. É como se o departamento de futebol se desvinculasse do clube esportivo e virasse uma empresa à parte, mas que continua ligada umbilicalmente aos sócios e aos diretores, e nenhuma mudança pode acontecer sem a aprovação dos seus dirigentes. Marcelo Paes, você primeiro se apresente com algo além do presidente do Fortaleza, que todo mundo conhece, e aí já pode dar sua letra sobre esse cenário, porque eu acho importante a gente bater na tecla, virar empresa versus mentalidade empresarial. Eu não tenho nenhuma dúvida hoje que o Fortaleza tem mentalidade empresarial, mas não é empresa. A pergunta é, o Fortaleza vai virar empresa? Ele precisa virar empresa? E como é que você vê esse cenário de hoje? E obrigado de novo por estar aqui com a gente. Bem, obrigado, Bruno, pelo convite. Saudar o doutor Edson, muito boa a apresentação dele. É uma alegria a gente estar podendo aqui debater um tema importante, um tema de alto nível, com tempo suficiente para poder falar. Marcelo Paes, 38 anos, administrador de empresas, amante do futebol, sempre gostei do futebol desde criança, digo que era uma criança que consumia tudo de futebol, o videogame, o álbum de figurinha, a revista Placar, o futebol de botão, e jogar futebol e tudo isso. Então, de alguma forma, eu direcionei a minha vida para entrar no esporte, no futebol, e no caso, o Fortaleza, que é a minha paixão. Sou administrador de empresas, sou proprietário de uma escola particular, trabalhei lá desde os 18 até os 34, 35 anos, quando vim me dedicar exclusivamente à gestão do clube. Em rápidas palavras, eu posso me resumir assim, né? E quanto à questão do clube empresa, primeiro eu vejo com alegria que a legislação esteja avançando, né? Ainda falta uma situação final, que foi aprovado no Congresso, né, na Câmara, no Senado, houve a sanção presidencial com vetos, e os vetos serão discutidos
ainda de novo nas duas casas legislativas. Mas é um detalhe ali que a tendência é que seja aprovado. Eu sou a favor do livre mercado, então acho que é interessante que tenha mais um modelo, que se tenha um modelo associativo, que é vigente hoje em quase todos os clubes do Brasil, e que o modelo de clube-empresa possa também ser mais fácil. Porque, na verdade, já existe o clube-empresa, né? Já existem clubes-empresa no Brasil, mas o que está se criando é uma legislação que convida mais os investidores, que facilita o trâmite para que recurso externo, e quando eu digo externo, não é necessariamente de fora do país, mas externo ao futebol, possa ser implantado nos clubes com governança, com segurança jurídica para o investidor. Então, em suma, isso é o que pode acontecer e é o que vai acontecer com alguns clubes. Mas eu queria, já de cara, combater duas situações que às vezes se fala e que, na minha opinião, não é verdade. Primeiro, de que passou a legislação, virou clube empresa, vão aparecer aqui 40 investidores e vão bancar os 20 da A, os 20 da B, alguns da C. Árabes, né? Árabes ou o pessoal do Catar. O torcedor acha que virou empresa, vai chegar um príncipe do Catar e vai comprar o Fortaleza por R$1 bilhão e o time vai contratar o Ibrahimovic. E não é assim. Não é assim. Isso não vai acontecer, certo? Pode acontecer de 2 ou 3 clubes, ou um inicialmente, já estão mais preparados para isso. E eu posso falar aqui abertamente, que não é segredo para ninguém, como o Atlético Paranaense, que está pronto para receber investimento, é um dos grandes defensores da mudança, mas é um defensor por um outro motivo, né? Um defensor porque está muito bem e quer dar um passo a mais. Diferente de alguns clubes que estão com muita dificuldade financeira e precisam dessa tábua de salvação aí, de entrar o recurso externo. Então, não vai acontecer de aportar aqui vários e vários investidores para salvar os clubes de futebol. Não vai acontecer. Vai aparecer 1, 2, no máximo 3, vão sentir o mercado, vão ver se funciona, vão ver a segurança jurídica, se dá resultado, porque o cara bota dinheiro para ter resultado, ele não vai botar por paixão, certo? Ele não ama o time, ele vai botar para um negócio mesmo, e se der resultado, pode incentivar a outras empresas e outros grupos, seja do Brasil, seja do exterior, a aportarem. Segundo, que eu quero também tentar quebrar essa máxima de que virou clube empresa, agora ficou organizado. Não, empresa também quebra. Muitas empresas quebram no Brasil e no mundo. E clube empresa também quebra. Na Europa tem vários casos de clube empresa que o primeiro cara que comprou não deu certo, a torcida não gostou, a cobrança teve que vender para um outro empresário, para um outro dono. Então, a gente tem que quebrar esses dois pontos aí, né? Mas é algo que pode ser bom, sim, que amplia o mercado, amplia a possibilidade de investimento, dá mais segurança jurídica e pode dar um up aí em algumas instituições que estejam preparadas e saibam gerenciar, né, os recursos que podem vir a partir disso. O Fortaleza... Oi, pode falar. Não, pode seguir, que eu achei que você ia passar a bola e eu já ia entregar aqui para o doutor Edson naquele trio MSN aqui, né? Messi, Neymar e Suárez, mas pode ir. Então, eu vou bem rápido aqui para concluir. O Fortaleza, nesse momento, não tem intenção de se tornar clube empresa. Isso não está dentro das discussões nem da diretoria executiva, nem do Conselho Deliberativo. Perfeito. O doutor Edson, assim, para a gente entender, o Marcelo já deu uma letra aí de exemplos que não funcionaram. Isso também tem no Brasil. Recentemente, o Figueirense, em parte, ele arrendou o seu departamento de futebol, não funcionou, sofreu com rebaixamentos. A gente, no Brasil, é muito acostumado também com os mecenas, né? Com a empresa que chega e banca por amor. O Fortaleza, durante muito tempo, foi acostumado com esse modelo, né? De uma empresa apaixonada pelo clube e que ajudou. E no dia que essa empresa saiu, o Fortaleza sentiu o baque. Isso aconteceu com o Palmeiras na época da Parmalat, aconteceu com o Fluminense na época da Unimed. Não eram clubes empresas, mas eram clubes que estavam de mãos dadas com uma empresa, mas que não tinham uma liderança empresarial ou uma gestão empresarial. E aí, por exemplo, Parma, Nápoles, Fiorentina são alguns exemplos que não deram certo na Itália, que é um país muito parecido com o nosso em vários aspectos, e outros que deram muito certo, o Leipzig, o City, o Chelsea, o PSG, vários outros. A gente vai ter argumentos para defender o que a gente acha melhor. Mas eu queria entender na prática quais são os próximos passos. Imaginando que o Dr. Edson fosse presidente de um clube X,
que hoje é uma associação, e aí ele quer ser empresa. Eu quero integrar a Sociedade Anônima de Futebol. Qual é o próximo passo? O que se faz para um clube que quer receber investimento? Assim, na prática, já que eu sou especializado em fusão, em recuperação judicial, o que o torcedor espera do passo seguinte, quando o clube fala, vamos virar uma SA? Bom, antes de mais nada, é bom esclarecer, inclusive pegar o gancho aí do presidente Marcelo, que é um administrador de empresa e sabe que toda organização, como fundo primordial, precisa ter aquele planejamento, depois a execução, depois o controle, é como a constituição realmente de uma empresa. E a empresa precisa se organizar, mostrar o seu valor, ter metas e, obviamente, se desprender um pouco dessa filosofia de que ela precisa ali ficar próxima a uma determinada outra empresa que banque por amor e etc. Ou seja, ela precisa realmente se reinventar. Então, Bruno, eu acredito muito e de forma plena que é, sim, um celeiro importante para que os clubes possam avançar. E não porque ficam esperando que venha um investimento de um sheik árabe, mas porque elas podem se profissionalizar ao ponto e lançarem ações no mercado. Elas podem, por exemplo, lançar debêntures e essas debêntures serem lançadas no mercado, trazer recurso para essa empresa, possa implementar esse recurso de maneira a fomentar ainda mais a atividade e aí sim fazer com que essa perspectiva possa ampliar as oportunidades. Mas será que isso não quebre? Não. Aí vai demandar uma série de elementos importantes e que, obviamente, corroboram com esse mundo corporativo, com um bom administrador, um administrador antenado com esse mundo globalizado, com as relações de negócio, fazendo com que, efetivamente, cada clube possa avançar. Portanto, é certamente uma medida significativa no processo de transformação desses clubes. Né? Agora, vai depender, obviamente, da capacidade individual dos seus dirigentes, da visão aberta, sobretudo, né, de como transformar hoje essas associações em uma empresa lucrativa. Não é? A gente, obviamente, que a simples transformação dos clubes, seja através de uma cisão total ou parcial, porque isso a lei prevê, não é? O que é isso? O que é que eu estou falando? Eu estou falando que ela pode transferir a parte apenas do seu patrimônio. E o patrimônio que eu me refiro não significa patrimônio apenas material, não. É o patrimônio material, como a marca, como os símbolos, isso tudo faz parte do patrimônio de um clube. Portanto, é a partir dessa visão que as oportunidades vão ser geradas. Né? Lógico que você transformar o clube nessa estrutura que está hoje, e, sinceramente, né, e aqui eu corroborando com o entendimento de muitos doutrinadores da matéria, isso não é apenas um entendimento isolado, é um modelo, de certa forma, anacrônico, que tem vantagens, mas se você pesar, se colocar na balança, não é? Você vai enxergar que existem mais desvantagens do que vantagens. Porque, como eu falei, ela não pode dividir lucro. Portanto, às vezes, as pessoas que acabam se envolvendo, não é o caso do presidente Marcelo, que já deixou claro que está com dedicação exclusiva ao clube, mas nem sempre os clubes têm essa visão. Uma clara, se cria, não é? Se cria a diretoria, se cria os conselhos de fiscalização, se estabelece metas de transparência, né? Isso através também, levando ao torcedor, aquele entusiasta, aquele que muitas vezes compra até uma ação dessa, não é nem com o intuito de investimento, não, mas é com o intuito de solidariedade, de amor ao clube, tá certo? Ele saber até que ponto aquele dinheiro está sendo aplicado em retorno do clube e em favor desta bandeira. Portanto, fica claro que a simples transformação não é uma salvaguarda, porque vai depender, vai demandar esforço, né? E principalmente entendimento e visão empresarial dos dirigentes, e vai, de certa forma, tirar, e eu acho que isso é uma grande celeuma, né? Isso sim é uma grande celeuma que se estabeleceu. Hoje há um domínio pleno, e aqui eu não estou fazendo crítica nenhuma, mas é importante que a gente entenda que a partir do momento que
estabelece companhia, SA ou não, mas no caso aqui nós estamos tratando dessa atual lei, que é uma sociedade anônima, que se estabelece regras claras de transparência, vai haver uma certa limitação de poder dentro desta empresa, né? Inclusive por controladorias internas. Então, talvez haja uma certa resistência, e eu acho que isso é um ledo engano, porque também não é dessa forma. Para você ter ideia, Bruno, essa lei, inclusive, ela prevê que há uma certa proteção para que, por exemplo, não venham investidores mal intencionados e queiram tomar o controle acionário e dar o rumo que eles acham que devem na empresa. Não é bem assim. Então, há uma certa proteção, tá? Para resguardar, sobretudo, a filosofia de origem. Você pode, sim, estabelecer uma cisão parcial, ou seja, mantém o clube e cria a sociedade. Obviamente, vai impactar, de alguma maneira, do ponto de vista legal, algumas obrigações, mas certamente é o futuro, né? Agora, eu entendo também que precisa ser bem analisado, precisa ser bem pontuado, precisa preparar, o clube precisa se preparar. Então, quando o presidente Marcelo fala que, nesse momento, não há pretensão por parte do clube, que é um clube grande, de primeira divisão nacional, né, aqui que é o clube do Fortaleza, que não tem a ideia de abrir essa empresa, eu até entendo, né, mas ele realmente, como um bom gestor e certamente como um bom dirigente de um grande clube que gera muito entusiasmo em nosso estado e no Brasil todo, eu tenho certeza que ele vai mudar de ideia, viu, Bruno? E eu torço muito por isso. Eu acompanhei muito de perto, enquanto morava e trabalhava em Fortaleza, as mudanças profundas de gestão, tanto no Fortaleza quanto no Ceará, que acho que tem muito a ver com esse ponto de mentalidade empresarial. E o Dr. Edson tocou num ponto sobre as contradições de um modelo que, por exemplo, exige uma dedicação exclusiva, mas o cara, às vezes, é um empresário, é um profissional liberal, e aí ficou sempre a pergunta, e eu, enquanto jornalista, fazia esse questionamento. Mas o cara está ganhando dinheiro como? Se ele está abandonando o escritório dele de advocacia ou a empresa dele para se dedicar 9, 10, 12 horas ao clube e movimentando salários milionários e com essa entrega amadora no sentido do amor de não receber um salário. Salvo engano, o Bahia começou a vincular o CPF à gestão e a remunerar o seu presidente, e hoje vários clubes adotaram o mesmo modelo. Acho que o Fortaleza tem o mesmo caminho e vários outros, que é uma coisa meio lógica, né? Você remunerar aquele que trabalha para você, de alguma forma, nem que fosse com cotas. Fala, tá aqui, ó, no faturamento do departamento de futebol, o presidente vai levar um percentual X, só que não pode, né? É uma limitação do modelo associativo, e aí eu queria entender do Marcelo qual foi essa revolução empresarial no Fortaleza, sem que o Fortaleza fosse uma empresa. Porque isso aconteceu. Fortaleza hoje é gerido como uma empresa, só que isso está muito ligado a você, Marcelo, e aos seus pares. No dia que você sair, a garantia de que isso vai continuar, ela é nenhuma, né? Bem, a revolução empresarial no Fortaleza passou, sim, a partir da mentalidade, né? Como eu falei, eu sou administrador de empresas e a minha vocação profissional é gerir. E assim que a gente assumiu o clube, no final de 2017, o primeiro passo que demos foi implantar um planejamento estratégico. Foi contratar uma empresa de consultoria, a Gomes de Matos, empresa conceituada, para fazer o planejamento estratégico do clube com todas as diretorias, não só o futebol, porque às vezes se pensa que um clube é só futebol. O futebol ganhou, o futebol perdeu, o clube aconteceu. Não, tem tantas coisas no clube, é jurídico, é financeiro, é patrimônio, é administrativo, é marketing, relações sociais, planejamento, uma série de situações. E a gente profissionalizou isso a nível de gestão, de metas e objetivos traçados e acompanhados e monitorados. Então, a gente tem um planejamento estratégico feito, implementado e sequenciado, com métricas, com objetivos por diretoria, independente se a bola entra ou não. O futebol não pode depender sempre da bola entrar ou não. Quando a bola está entrando, é melhor. Tudo flui, vende mais camisa, o ânimo do torcedor é outro, faz mais sócio torcedor, as empresas procuram mais para estarem próximas, patrocínio, uma série de coisas. Mas quando a bola não entra, os outros setores todos têm que andar. E no caso do Fortaleza, passa também por remuneração. Hoje, todos os dirigentes do Fortaleza são remunerados. Então, tem um compromisso ainda maior com o clube. No meu caso, como presidente, tenho dedicação exclusiva. Eu penso o Fortaleza 24 horas. Tenho uma remuneração para isso. Deixei a minha empresa de lado.
Se a remuneração é condizente ou não com o tamanho do cargo, com a responsabilidade, isso é outra discussão. Mas hoje, no Fortaleza, os dirigentes são remunerados. E, ao contrário do que o Bruno falou, não são muitos clubes que têm dirigentes remunerados, não, viu, Bruno? Até onde eu sei, dos clubes mais relevantes do Brasil, Fortaleza, Bahia e São Paulo. Os demais ainda não. Ainda tem um modelo aí da doação mesmo, do amadorismo, no bom sentido do amadorismo, né, de fazer por amor. Voluntariado, né? Do voluntariado, né? Voluntariado, exatamente. E eu, particularmente, não concordo. Eu acho que se você trabalha, produz e gera resultado, você tem que ser remunerado, porque, como o Bruno muito bem falou, é uma instituição que você lida com milhões, com contratos de trabalho, às vezes, de 100 mil reais, 200 mil reais, 250 mil reais para jogadores, com contratos de televisão milionários, e por que quem toma todas essas decisões não pode ter uma remuneração? É um contrassenso, né? E quanto ao que o doutor Edson falou sobre a questão de mudar de opinião do clube empresa, eu acho que isso pode acontecer mesmo, e deve acontecer à medida da evolução da implementação do clube empresa no Brasil. E lembrando que eu estou presidente, né? Eu tenho um mandato que se encerra no final desse ano e não sou eu que tomo esse tipo de decisão, porque mudar o estatuto do clube para o modelo de clube empresa passa por uma reforma grande estatutária que passa pelo Conselho Deliberativo do clube, então depende de muita gente e das pessoas que estiverem no comando do clube no momento em que isso possa ocorrer. Perfeito. Só para lá no começo, quando a gente falou do sistema de Portugal, que é um sistema misto, e me parece o mais parecido com o que a lei aprova, que é o sistema dos SADs, né? Que são as sociedades anônimas. Aqui é Sociedade Anônima do Futebol, lá é Sociedade Anônima do Desporto. Mas, na prática, Benfica, Porto, Sporting funcionam assim. Então, quando tem uma contratação, ela vem pelo SAD, mas precisa passar pela diretoria do clube. Aparentemente, eu acho que a gente vai caminhar por aí. Vai ser bem diferente do modelo do Manchester City, por exemplo. Acho muito difícil que um grupo estrangeiro chegue aqui e compre o Ceará, o Fortaleza, o Bahia, o Flamengo, o Corinthians. Acho que isso teria uma resistência cultural gigantesca. O modelo italiano também não me parece que é o que vai vingar por aqui, mas aí eu queria que a gente fosse caminhando já para o final, entendendo os passos seguintes. E que me parece, as visões tanto do Dr. Edson quanto do Marcelo, elas acabam se fundindo quando se fala em profissionalização. E aí o mercado impõe, quando o Marcelo lembra que as empresas se aproximam do que dá resultado ou do que gera boa imagem, os clubes mal geridos, como hoje, por exemplo, é o Cruzeiro, esses clubes afastam os patrocinadores. Então, acho que o mercado dá a letra de que mesmo que você não vire empresa, você precisa ser bem gerido, e acho que Flamengo, Ceará, Bahia, Fortaleza são exemplos de clubes que se organizaram, conseguiram bons resultados, cada um dentro das suas realidades, né, dentro do que eles almejam, sem precisar virar empresa, mas atraindo e movimentando muito dinheiro. Ao passo que o Red Bull Bragantino é um projeto de sucesso da Red Bull, que é mundial, e o Cuiabá também é um projeto de sucesso de uma empresa que o arrendou e também vai funcionando, como o Atlético Cearense pode vir a funcionar, como outros exemplos dentro das suas realidades. Então, eu queria ouvir do Dr. Edson o que ele espera daqui para frente. Você acha que vai ter uma adesão enorme dos clubes, se a gente vai começar a ver esses processos, se isso vai começar dos clubes menores para os médios, para os maiores, ou já vai ter alguém grandão entrando nessa, de repente um Cruzeiro, um Botafogo, que aí tem essa questão de boia de salvação, né? E depois ouvir do Marcelo também para onde ele acha que a gente está caminhando com discussão de clube-empresa, de liga, que não deixa de ser algo ainda mais olhando para esse caminho liberal e privado do futebol. Então, eu queria ouvir de vocês para a gente já caminhar para o final do nosso encontro. Claro, claro. Eu acredito que agora os próximos passos certamente vai ser a questão da definição da simplificação fiscal, ou se vai se manter apenas a questão dos incentivos em decorrência dos programas sociais que essas empresas elas vão estabelecer. Eu acho que o ponto próximo em relação à legislação será essa definição, mas acredito que sim, vai haver uma adesão, talvez no primeiro momento não tanto, não de muitos clubes, mas sobretudo daqueles clubes que têm realmente essa visão e essa perspectiva de um crescimento. Eu queria ressaltar, Bruno, que certamente os grandes grupos que apoiam o esporte ou que investem no esporte, grupos internacionais, eles têm uma visão clara de rentabilidade.
não é? E esta lei, ela permite e ela prevê a possibilidade de resguardar aquelas chamadas ações classe A. Portanto, Bruno, eu queria só mencionar a respeito dessa possibilidade que você mencionou, não é? De haver um investimento, de que provavelmente as torcidas não iriam aceitar, por exemplo, um alto investimento de empresas que acabam investindo, né? E tem como único fim a lucratividade desse investimento, não haveria nenhum tipo de impacto. Por quê? Porque esta lei ela prevê a possibilidade da geração das chamadas ações classe A. Essas ações classe A, que a gente pode discutir em outro momento, em outra ocasião, elas dão uma certa retaguarda para quem está no clube desde a origem, ou seja, até mesmo para as associações que fundaram o clube. E para que eles possam manter o controle acionário, não é, dessa sociedade. Então, de tal maneira que não haveria nenhum impacto profundo ou na mudança, principalmente, do controle acionário desses altos investimentos. Agora, tem que realmente ser uma empresa extremamente lucrativa que gere o interesse, né, efetivo nessas empresas. Portanto, eu acho sim um caminho muito interessante, não apenas para o profissionalismo, mas para o crescimento da atividade esportiva, principalmente do futebol no Brasil. Eu vejo com muito entusiasmo, mas, obviamente, que isso vai vir caminhando agora lentamente. Quando houver a definição do sistema fiscal, eu acho que vai ter um incentivo a mais, e aí talvez acelere. E penso que a gente não tem como definir se serão os primeiros clubes menores ou os maiores, mas eu acho que pode haver aí, né, uma grande surpresa, talvez, dos clubes menores, começando essa possibilidade, e aí depois talvez impactando nos clubes mais estruturados. Perfeito. Marcelo, para você fazer sua consideração final também, eu sou otimista e acho que o campeonato desse ano brasileiro está dando a letra de que as ideias valem mais do que o dinheiro, né? A organização, por mais que você tenha lá Atlético, Flamengo, Palmeiras, você tem o Red Bull, você tem o Fortaleza, o Ceará também está muito bem, e acho que o mercado vai fazendo uma peneira. No final das contas, assim, o que aconteceu com o Vasco, com o Botafogo, com o Cruzeiro, isso vai passando o recado. Então, como é que você olha daqui para frente com a entrada de clubes empresa, por exemplo, o Atlético Paranaense, que já está pronto, ele já tem essa mentalidade, é uma empresa meio familiar quase, mas não deixa de ter uma mentalidade empresarial, a gente pode falar o que quiser lá dos Petralha, mas é o fato que eles têm uma visão à frente do mercado já há um bom tempo. E aí eu queria que você desse a letra do que você está vendo que vai acontecer por aí. A gestão profissional acho que é um caminho sem volta, mas os clubes e empresas também vão chegar para ficar, porque fatalmente a gente vai ter 4, 5, 6 funcionando. E aí eles também vão passar uma nova realidade. Né? Bem, como o Dr. Edson ressaltou numa das primeiras falas dele, o que faz toda a diferença é a gestão, seja em qual modelo for, seja no modelo associativo, seja no modelo de SA, de clube-empresa. O futebol mudou, está muito claro. Quando você olha a tabela da Série A, eu não estou nem falando das colocações de momento, estou falando dos 20 times que estão ali. Tem 10 times que poderiam estar na Série B e não seria uma loucura, mas estão na Série A por mérito, por competência, porque fizeram melhor e porque prevaleceu a gestão e os resultados esportivos. Enquanto na Série B tem alguns times de muita tradição, de muita força, de muita história, que, por sucessivos erros, não conseguiram ficar nesse momento na Série A. Então, isso já é uma mudança de paradigma. A Série A desse ano, você olha ali os 20 times e diz, caramba, é isso mesmo? É isso mesmo. Enquanto 5 campeões brasileiros estão na Série B. Então, isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, vai mudar o mercado com a legislação, né? Como o doutor Edson falou, a definição da questão tributária é fundamental, que é o que vai dar mais segurança para os clubes e para os investidores. Isso deve ser superado dentro de algum tempo e vai mudar o jogo. Vão entrar investidores, vão entrar recursos. O que tem que se ter cuidado é o seguinte, aí é questão de mentalidade, porque quem bota o dinheiro quer ter algum tipo de controle. Ninguém bota o dinheiro por botar, ele quer algum tipo de controle e quer o resultado no final. A questão é se os dirigentes estarão prontos para receber o dinheiro e dividir o controle. Ou vão querer receber o dinheiro e conseguir controlando tudo do seu jeito, né? Esse é um questionamento que eu deixo aí
para que se pense bastante, né? Porque isso vai pautar se os investidores vão entrar mais forte ou menos. Logicamente, entrando recurso e bem gerido, mudança esportiva, evolução, não tenho dúvida disso, e vai mexer com o mercado desde que esses dois fatores estejam combinados. O recurso entrando e a boa gestão, com governança, com transparência e gerando resultados esportivos e financeiros para quem colocou o dinheiro. Porque para quem investe, ele vai ficar feliz se o time for campeão, ou dependendo do porte do time, vai para o Sul-Americano, vai ficar feliz, mas ele quer no final do ano ter o retorno financeiro do investimento que ele fez. Perfeito, é isso. Queria agradecer muito, tanto ao Dr. Edson quanto ao Marcelo. Queria agradecer principalmente à Trends por trazer esse espaço e por trazer esse tema de modernização dos clubes de futebol. É algo que o torcedor ele é impactado, mesmo sem saber. Não adianta ele achar que o campeonato não é um campeonato de planilha, que ele não torce para um banco, porque, no final das contas, a planilha e o banco vão fazer diferença se ele vai terminar o final de semana ou o ano dele feliz ou triste. Queria agradecer também a Trends por me permitir conduzir esse papo. A gente agradece muito a sua audiência. Você que ficou até aqui, compartilhe o conteúdo com mais alguém. Só precisa ser uma pessoa, porque já vai fazer a diferença. E a ideia da Trends CE é essa, espalhar conteúdo, boas discussões, e é isso. Tamo junto, até a próxima e obrigado a quem ficou até aqui. As coisas estão voltando ao normal em Fortaleza. E o que todo mundo quer é acelerar essa volta, é ou não é? Mas para isso, você tem que fazer sua parte. E hoje não existe nada mais importante do que tomar a vacina. As 2 doses, hein? Só assim você vai estar protegido de verdade e a nossa Fortaleza vai estar pronta para seguir em frente, transformando desafios em novas conquistas. Prefeitura de Fortaleza. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. FIEC, pelo futuro da indústria. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio: Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.